Fala galera, tudo bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz e nós estamos gravando hoje a nossa quarta aula do módulo de 12 aulas, nas quais hoje o quarto módulo fala de Jesus, o sensus plenior das Escrituras. Essa aula é incrível, nós iremos aprender através dessa aula como encontrar Jesus nas Escrituras. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus, amém? Vamos orar então para nós darmos início à nossa aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua bondade, pelo seu eterno amor. Sabemos, Pai, que se estamos aqui é porque o Senhor nos alcançou e nós queremos nos aprofundar mais, nós queremos mergulhar na tua palavra e aprender, Senhor, através dela, Senhor, quem é o Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, viver, Senhor, não de acordo, Senhor, com as expectativas do mundo, mas que nós venhamos viver de acordo com a revelação que o Senhor nos revelou por meio da tua palavra. Então nos ajude, Espírito Santo, a nós entendermos e vermos sendo Jesus como sensus plenior nas Escrituras. Amém? Irmãos, primeira coisa, a gente precisa aprender o que é sensus plenior. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas aqui como no estudo, né, o estudo ele aponta ali na Wikipedia os trabalhos acadêmicos. E ele fala assim na Wikipedia: em exegese bíblica, a expressão sensus plenior, do latim sentido mais pleno, é usada para descrever a um sentido mais profundo do texto, desejado por Deus, mas não claramente pelo autor humano. Por vezes, contrapõe o sentido literal. Sensus plenior, portanto, é um tipo de sentido espiritual dos textos literais. Primeira coisa que a gente precisa entender, como diz o próprio pastor César Cavalcante, a Bíblia quer dizer o que ela está dizendo. Então nós não podemos de maneira nenhuma fazer interpretações aleatórias e nós contextualizarmos com a palavra e acharmos que essa é uma revelação na qual nós podemos de qualquer forma interpretar e fazer da forma. Não, a Bíblia quer dizer o que ela está dizendo, ponto final. Então, mas é preciso ter o cuidado de se aproximar dessa questão, porque o sentido espiritual do texto bíblico é interpretativo, portanto, sempre depende da visão do intérprete, por isso é necessário observar toda a teologia contida em cada interpretação. Ele até usou um exemplo e eu marquei aqui. Nós não podemos ler lá, por exemplo, o cavalo amarelo e nós fazermos a interpretação. O cavalo amarelo está apontando para ouro. Então, ou seja, Deus quer revelar ouro. Não. A Bíblia quer dizer o que ela está dizendo, ponto final. Mas nós podemos encontrar nela o significado espiritual daquilo que está sendo pronunciado literalmente. A ideia é o que junto ao sentido literal das escrituras. Também há a tradição de interpretar a Bíblia no sentido que espiritual. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus ele fala da parábola: o semeador saiu a semear, semeando caiu umas sementes na beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, no meio dos espinhos, outra caiu em terra boa. Mas ele traz um sentido espiritual. Eles traz o sentido espiritual revelando aos seus discípulos, e por meio das escrituras nós temos hoje acesso, que Jesus ele está dizendo assim: as sementes que caíram é aqueles que estão à beira do caminho. Então, ou seja, ele traz um sentido espiritual daquilo que ele estava dizendo naquela parábola. Mas notamos, nós não podemos adulterar a palavra de maneira nenhuma. Então, sensus plenior é aquilo na qual a palavra de Jesus está escrita, e nós vamos encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia. O problema é que esse termo evasivo nem sempre é usado com significado unívoco. Por isso, precisa-se distinguir usos atuais do termo. Nós precisamos entender o quê? O contexto imediato.
Primeiro, às vezes tem sentido usado de maneira imprecisa para designar o que mais a propriedade se chama sentido acomodado, da escritura, que na verdade é um sentido heterogêneo imposto no texto bíblico. Esse sentido espiritual permanecerá sempre heterogêneo por causa da natureza subjetiva. Não pode receber nenhuma legitimidade na tarefa interpretativa se a abordagem for meramente técnica. Esse sentido espiritual, no entanto, não pode nunca entrar em conflito com o contexto imediato, remoto e principalmente com a unidade teológica das Escrituras. É verdade que essa exegese cristológica antiga, às vezes, esforça-se por encontrar um sentido espiritual até mesmo nos mínimos detalhes do texto bíblico, usando métodos rabínicos ou alegorismos helenísticos. Mas adverte que, apesar da preocupação pastoral que possa governar tal esforço, esse tipo de interpretação alegórica não pode ser usado de qualquer forma sem respeitar as questões citadas acima. O sentido literal das escrituras, por vezes, também pode ser um sentido espiritual, pois o sentido literal é o significado pretendido por Deus pelo autor humano, inspirado para alimentar a vida espiritual do povo de Deus. Por exemplo, o sentido literal do Novo Testamento, diretamente relacionado com o ministério pascual de Cristo, da vida nova, que resulta o quê? Já no seu sentido espiritual, ou seja, o mistério pascual de Cristo na vida nova, que resulta o quê? No sentido espiritual. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando Moisés ele está apontando o Cordeiro, quando ele separa o Cordeiro, tinha que ser conforme as instruções de Deus. Obviamente, o cumprimento dessa passagem se cumpre em Jesus. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. De modo semelhante, é possível admitir que já no Antigo Testamento há muitos textos cujo sentido literal é um sentido espiritual, pois a fé cristã reconhece neles uma relação antecipada com a nova vida trazida pelo Cristo. Por causa dessa relação, é possível entender a continuidade e a realização das Escrituras e sua transição por um nível mais alto, em especial no Novo Testamento. Em se tratando de textos bíblicos, há um sentido espiritual que nem sempre é considerado inteiramente nas traduções e correções. Até porque a tradução da Bíblia é um trabalho técnico e não meramente interpretativo. Ainda assim, é muito fácil encontrar nas Escrituras uma distinção entre o sentido espiritual e o sentido literal. Assim, deve haver uma maneira em que o sentido literal do Antigo Testamento tem de ser entendido como seu sentido espiritual. Juntando isso ao que foi dito acima sobre o Novo Testamento, vê-se que o sentido literal de toda a Escritura é, na verdade, um sentido espiritual genuíno, que significa também que até mesmo os cristãos encontram alimento para a vida espiritual no sentido literal dos textos do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento ele só faz sentido para nós cristãos por causa do Novo. O Novo revela Cristo no Antigo Testamento. Então, Jesus ele é o sensus plenior do Antigo Testamento. Como nós vamos aprender isso? Entendendo que nós precisamos encontrar Jesus nos textos de todo o Antigo Testamento, apontando em Cristo Jesus o cumprimento. Ou seja, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós não conseguimos ter uma compreensão, pela primeira vez, uma compreensão exata. Obviamente, ele teve o seu sentido literal, mas existe o sentido espiritual. E o sentido espiritual, ele se cumpre em Jesus. Ele se cumpre através de Jesus. Esse sentido espiritual se cumpre por meio de Jesus. Ou seja,
Juntando isso, nós vamos entender então que o Novo Testamento, ele é o sentido literal das escrituras. Na verdade, é um sentido espiritual genuíno, que sim, também o mesmo os cristãos encontram alimento para a vida espiritual. Moisés e os profetas de outrora, que dirigiram sua mensagem a Israel, ainda as dirigem aos cristãos de hoje. Ou seja, o Antigo Testamento continua falando conosco por meio de Cristo, no cumprimento em Cristo Jesus. O sentido cristológico do Antigo Testamento seria então realmente mais um sentido espiritual, uma aplicação que é possível aos hermeneutas que leem o Antigo Testamento a partir do conhecimento que alcançaram no Novo, ou seja, a partir do conhecimento de Jesus. Por último, entendemos que é possível e por vezes necessário distinguir o sentido espiritual das escrituras do seu sentido tipológico ou sua tipologia. Esse sentido é afirmado não das palavras da escritura, mas das coisas ou realidades, pessoas, lugares e acontecimentos descritas ali, quando vistas como prenúncios de coisas futuras na obra divina da salvação. Não é o significado de palavras ou frases bíblicas, mas de coisas conforme descritas na Bíblia. Por exemplo, entende-se Jonas no ventre do peixe, em Jonas 2:1, como um tipo de Cristo sepultado, Mateus 12:40, que é o antítipo correspondente. Ou seja, Cristo, ele usa a tipologia de Jonas sendo o quê? Tragado pelo peixe e permanecendo 3 dias, ou seja, no ventre do peixe. Quando nós vemos o antítipo, que é o cumprimento em Jesus, nós vemos que ele morreu e ele permaneceu 3 dias sepultado. Então, ali é um tipo de Cristo sendo o quê? Sepultado e permanecendo morto, mas ressurgindo ao 3º dia. Então, Jonas é um tipo de Cristo. E Cristo é o cumprimento, que é o antítipo daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Então, essa passagem de Jonas, espiritualmente dizendo, nós podemos entender a partir de quem? A partir de Cristo. Nós podemos entender a partir do antítipo. Cristo é o antítipo de toda a tipologia bíblica que nós podemos encontrar na Bíblia. Amém? Assim como a serpente de bronze na hastes de Números 21:9, como o tipo do Filho do Homem sendo levantado em João 3:14. Ou ainda Adão como um tipo de Cristo em Romanos 5:14. E o dilúvio como um tipo de batismo em 1 de Pedro 3, do 20 ao 21. Ou seja, Cristo, ele é o antítipo de toda a tipologia bíblica que nós podemos encontrar. Então, quando nós lemos a Bíblia a partir de Cristo, toda a Bíblia faz sentido por causa do quê? Porque toda a Bíblia aponta e fala de Jesus, mas nós só conseguimos ter essa revelação, nós só conseguimos entender a partir de Cristo. Então não adianta nós entendermos a Bíblia a partir do raciocínio humano, nós precisamos entender a partir de Cristo. Cristo, ele é o cumprimento, Cristo, ele é a revelação, Cristo, ele é a salvação. Por isso que Cristo é a redenção. Por isso que em Cristo nós somos salvos. Não há nenhum outro mediador, não há nenhuma outra forma de sermos salvos a não ser por meio de Cristo. Então, o sensus plenior das Escrituras, obviamente, é Cristo. E essa aula é fundamental. Por quê? Porque essa aula ela vai trazer clareza para que nós venhamos entender. Obviamente, o primeiro tópico aqui da aula, ele falou muito de teorias, falou muito de coisas teológicas, mas nós vamos entender que essa palavra sensus plenior, no sentido pleno da escritura, é relativamente recente. Começou a se falar disso em 1920, 1938. Ou seja, e por que só
recebeu atenção séria no início deste século. Este sentido não é tecnicamente explorado nos estudos sobre interpretação de texto, porque extrapola as ciências bíblicas como a exegese e a hermenêutica, embora se utilize de uma outra ciência. Entendemos sensus plenior como um sentido mais profundo do texto desejado por Deus, mas não claramente expresso pelo autor humano. Ou seja, olha que louco, Deus ele é o autor, mas ele utilizou autores secundários como o homem, trazendo revelações. Talvez no momento, obviamente, né, na maioria das vezes, ele podia ter uma alusão, ele não tinha uma profundidade como nós temos hoje. Hoje nós temos uma profundidade porque nós temos a obra completa em nossas mãos. Por mais que, muitas das vezes, algumas pessoas se levantam se opondo à Bíblia, dizendo que ela foi reescrita, que algumas passagens foram tiradas. Vamos lá. Vamos supor que a Bíblia ela foi reescrita e que a Bíblia ela foi retirada alguns textos que hoje não se encontram mais em nossas mãos. Mas diante de tanta persuasão que se levanta contra ela, ela ainda é completa. Então, em nome de Jesus, nós vamos hoje nos aprofundar e essa compreensão se baseia no quê? No entendimento cristão da inspiração bíblica, que distingue entre Deus como autor primordial das Escrituras e o autor humano inspirado, como segundo autor ou amanuense. Com essa distinção, é possível ver como Deus pode mover um autor humano a formular alguma coisa cujo sensus plenior só se tornaria aparente à luz da referência subsequente a essa formulação ou de seu uso, sem que disso o autor humano original tivesse sequer uma vaga ideia. Ao admitir esse sentido da escritura, a teologia formula sua importantíssima disposição. O sensus plenior não é um sentido que qualquer um possa atribuir uma passagem das escrituras. Torna-se aparente apenas quando o texto é entendido à luz de outros textos bíblicos que depois utilizam ou quando é compreendida em sua relação com o desenvolvimento interno da revelação. Ou seja, por exemplo, se você tivesse acesso ao sacrifício de Isaac ali, quando Abraão está preparando o sacrifício. E se você chegasse ali, como diz o próprio professor, e chegasse para Abraão e falasse assim para ele: Abraão, você sabe que o que você está realizando aponta para Cristo? Obviamente, para ele não faria sentido, por mais que talvez, no fundo, ele sabia que aquilo ali era algo divino que ele estava realizando e não era algo carnal. Mas, ou seja, para ele não fazia tanto sentido como para nós faz hoje. Por isso que nós podemos ter o sensus plenior em Jesus dessa passagem. Como cristão, entendemos que Jesus é a chave é a chave que interpreta das Escrituras. Portanto, a leitura da Bíblia é a partir de Jesus Cristo e será sempre a nossa meta em todos os trabalhos. Embora entendemos que a interpretação dos judeus, por exemplo, não segue a mesma lógica, pois não compartilha da nossa cosmovisão, isso significa que um judeu e um cristão, estando diante do Antigo Testamento, e as lerão coisas totalmente diferentes e as entenderão de maneira absolutamente diferente e as aplicarão de forma totalmente diferente. Ou seja, se um judeu e um cristão estiver lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, por mais que sejam iguais, cada um entenderá de uma forma. Por quê? Porque os judeus, eles não entendem que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, eles estão esperando. Então, o Antigo Testamento para nós faz sentido porque a partir de Cristo, não a partir da cosmovisão dos judeus. Ou seja, uma cosmovisão cristocêntrica sempre vai apontar no Antigo Testamento Cristo através da tipologia
usada através das passagens, através daquilo que a Bíblia está atribuindo, por mais que seja o autor humano atribuindo aquela relação no momento em que estava acontecendo. Quando nós lemos a partir de Cristo, que é o sensus plenior das Escrituras, nós entendemos que ali apontava para Cristo. Ali tem um significado espiritual em Cristo. Porque na visão do cristão, todos os textos da revelação são textos sobre a chegada de Cristo e a vinda do Cristo e o ministério do Cristo. E o Cristo é o centro das Escrituras e dessa realidade presente. Nós cristãos lemos a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Por essa razão, entendemos que ele é o sentido mais amplo das Escrituras, assim como ele mesmo disse em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então nós vamos agora entender que no terceiro tópico aqui do nosso módulo, que é o sensus plenior, Jesus Cristo, o sensus plenior das Escrituras, o primeiro ponto, nós vamos aprender a encontrar Jesus no Gênesis. Nós vamos aprender hoje nos 5 primeiros livros. Quando nós falamos Torá, Nevim e Ketuvim, não sei se você já ouviu esse termo, Torá, Nevim e Ketuvim. Depois você coloca lá nos comentários, quando a gente editar o vídeo e lançar no YouTube, você coloca lá se você já ouviu a palavra Torá, Nevim ou Ketuvim. Ou se você vai estar ouvindo pela primeira vez e agora você vai aprender o significado. Torá significa lei. Nevim significa profetas. E Ketuvim é o restante dos escritos. Então a Bíblia ela é dividida no Antigo Testamento em 3. A Bíblia é dividida em 3. Torá, Nevim e Ketuvim. Então o Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o quê? Os livros da lei. Nevim fala dos profetas, por exemplo, Samuel, fala de Joel, e aí Obadias, e todos esses. Então, quando você ler o livro dos profetas, você vai falar assim, pô, no hebraico é Nevim, é separado pelo Nevim. E o restante das escrituras, Reis, o Novo Testamento todo, é o Ketuvim. Os 3 juntos formam o quê? Um acróstico. O que é o acróstico? É o total, é o todo, que é a Tanar. Então, quando nós lemos tudo, significa o quê? A Tanar. Mas ela é separada, então, em Torá, Nevim e Ketuvim, que é Torá, lei, Nevim, profeta, Ketuvim, escrituras. E o acróstico total é o Tanar. Já entendemos que nós cristãos lemos a Bíblia a partir do Cristo. Então, aqui deixo uma lição que podemos aferir ou corrigir, mas aos que abraçarem essa missão, com certeza terão uma visão muito mais clara de Jesus nas Escrituras. A lição é simples. Ordene uma nova leitura bíblica, mas dessa vez inicie pelo Evangelho de João. Depois conclua os 3 outros evangelhos e prossiga pelo livro dos Atos dos Apóstolos, depois as epístolas, incluindo o final do Novo Testamento. Depois ordene e direcione sua leitura para o Antigo Testamento e perceba que terá muito mais rica sua leitura, sua compreensão, especialmente sua interpretação do Antigo Testamento a partir da pessoa de Jesus Cristo. Nós, como pastores, na maioria das vezes, quando alguém chega para nós e fala, pastor, a partir da onde que eu começo a ler a Bíblia? Eu começo ali no início, em Gênesis? Não. Nós sempre indicamos o quê? Inicie pelos evangelhos, principalmente pelo evangelho de João. Porque o evangelho de João, ele traz sentido para todos os outros 3, tanto Mateus como Marcos e Lucas. E, obviamente, aí nós lemos Atos, nós lemos ali Romanos, e aí entra nas epístolas e termina no Apocalipse. E quando nós terminamos o Novo Testamento, nós lemos o quê? A partir de Gênesis. Então, de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nós vamos conseguir ter uma compreensão muito melhor do que aquilo que nós poderíamos
absorver lendo a partir de Gênesis, porque não faz sentido. As escrituras, a Bíblia só faz sentido a partir de Cristo. Esse exercício te fará enxergar a obra de Cristo de uma forma mais plena. Em outras palavras, quando você lê o Antigo Testamento a partir de Cristo, sua leitura irá conter inúmeras descobertas, pois a Bíblia é a revelação de Deus e ele se revela a nós através das Escrituras. Como encontrar Jesus em Gênesis? Sabemos como começa o livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós lemos os 3 primeiros versículos. É possível, já nos 3 primeiros versículos da Bíblia, ali em Gênesis capítulo 1, encontrar Jesus nas Escrituras, que é o sensus plenior das Escrituras. Em Gênesis de 1 a 3, encontramos a primeira referência textual sobre Jesus. A referência não é aberta, mas está codificada na gramática hebraica. Ou seja, nós precisávamos entender melhor o hebraico para nós podermos compreender. Mas aqui na aula nós vamos tentar trazer clareza para um contexto bem profundo. Então, em poucas palavras, eu quero tentar resumir. Ou seja, a palavra ali no hebraico, eu vou tentar ler aqui em hebraico, mas eu não sei hebraico, então eu vou ler da forma que eu estou lendo aqui, por mais que vogais e consoantes, ali as consoantes principalmente são bem escassas no hebraico, então fica bem difícil para nós podermos pronunciar em português. Mas essa palavra, por exemplo, e disse Deus haja luz, em hebraico pode-se ter a transliteração mais ou menos assim: Varmir, Elohim, Yohi, Or, Verahi, Or. Ou seja, Deus está dizendo assim, viu Deus que disse, haja luz e houve luz. Yehi, usado por Elohim na criação, é o verbo haver, trazido para a nossa língua como haja. E como sabemos, é uma flexão do verbo haver, empregado no singular do presente do substantivo de um modo imperativo. Aqui nesse texto, a Trindade está criando tudo que existe. Agora note que a criação de tudo se dá pela palavra de Deus, como lemos em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. Para todo conhecedor da Bíblia, é inevitável a relação entre esse texto da criação através do verbo haja, como a designação genuína em que Jesus Cristo é o verbo que estava no princípio de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, como nós lemos em João capítulo 1, verso 1. Ou seja, João, quando ele inicia o evangelho de João, ele inicia dizendo o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele faz um apontamento para o início. Se ele vai começar, ele precisa começar do início. E ele começa dizendo o quê? Jesus, ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele estava no início. Assim nós temos ali, no início nós já conseguimos distinguir a Trindade. Por exemplo, Deus, vendo Deus, né? Então nós vemos Deus Pai. E disse Deus. Ele pronuncia Jesus. E quando diz assim, o Espírito pairava, nós podemos ver o Espírito Santo. Então, desde o início da Bíblia, nós conseguimos ver a Trindade ali agindo. E desde o começo, o sensus plenior de Gênesis, do início, é Jesus. Ele é o verbo. Ele é o verbo encarnado. Para todo conhecedor da Bíblia, é inevitável a relação entre esse texto da criação através do verbo haja, com a designação genuína, então, de Jesus Cristo sendo o verbo. Assim fica claro que o verbo empregado em Gênesis 1:3 não é apenas uma forma verbal, mas a pessoa de Jesus Cristo. Essa concepção fica mais clara diante do texto de Colossenses 1:16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Com base nesse texto, entendemos que o verbo empregado na criação é a pessoa de Jesus Cristo e que Elohim, uma palavra plural que significa Deus, é uma alusão à Trindade. Portanto, Jesus Cristo é o Criador. A Trindade criou tudo que existia a partir do verbo que estava em Elohim, que era Elohim desde o princípio. Compreender essa verdade, já nos primeiros versos da Bíblia, no Antigo Testamento, depende exclusivamente da compreensão que temos em Jesus Cristo, o verbo apresentado no Novo Testamento. Assim, alcançamos a seguinte compreensão a partir desse texto. Primeiro, Jesus é Deus, Criador e Todo-Poderoso. Segundo, há uma pluralidade da pessoa da divindade, já que o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem junto, exercendo papéis distintos no cenário da criação. É bem verdade que algumas seitas, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, tentam contrapor essa verdade revelada nas Escrituras, porém é impossível lidar com a exegese dos textos apresentados sem chegar à conclusão inevitável de que Jesus Cristo é Deus e Criador. Vamos encontrar então agora Jesus no Gênesis. Por exemplo, Jesus nos personagens do Gênesis. Mas enxergar Jesus em Gênesis é muito mais do que um trabalho exegético. É perfeitamente possível enxergarmos Jesus Cristo em vários personagens, assim como é relativamente fácil enxergar a obra de Jesus Cristo em vários episódios apresentados no livro, assim como em todos os demais livros das Escrituras. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é a única narrativa na qual cada história, cada personagem aponta para além de si, para alguém maior. Vamos lá. Adão, por exemplo. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. A palavra Adão também significa humanidade. E em Jesus encontramos o sensus plenior de Adão. O homem perfeito passou no teste da tentação e essa obediência é atribuída gratuitamente a nós. Ou seja, Jesus, ele é o cumprimento, ele é o sensus plenior, ele é a plenitude de tudo aquilo que Adão, ele passou. Ou seja, Adão é um tipo, Jesus é um antítipo de Adão. O cumprimento, então, em Jesus é o quê? O apontamento espiritual daquilo que Adão não conseguiu. Ou seja, em Jesus nós somos hoje o quê? Salvos. Em Adão nós fomos o quê? Culpados, mas em Jesus nós somos o que? Salvos. Abel. A história de Abel também aponta para além do personagem Abel. Entendemos que Jesus é o grande cumprimento dessa passagem, ou seja, ele é o Abel melhor e verdadeiro que foi assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, como no caso, mas por nossa absorção. Ou seja, o sangue de Abel é mencionado, mas o sensus plenior dessa passagem se cumpre em Jesus, porque o sangue de Jesus nos salva de todos os pecados. Ele é o Abel perfeito. Ele é o Abel que foi morto pelo seu irmão, que foi morto injustamente, que foi morto de uma forma totalmente na trairagem, e ou seja, em Jesus o Abel verdadeiro se cumpre em Jesus. Por quê? Porque Abel era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, sendo traído pelo seu irmão por inveja, sendo assassinado, e o sangue de Abel clama até hoje, mas hoje o sangue de Jesus nos absorve de todo pecado. Ou seja, o sangue de Abel levantou o quê? Um clamor por justiça, mas o sangue de Jesus é o cumprimento da justiça em nós. Então, por isso que você ora, uma gota do seu sangue pode nos purificar. Ou seja, o sangue de Abel levantou uma acusação, mas o sangue de Jesus nos absorveu de todos os pecados. Então Jesus, ele é o sensus plenior dessa passagem. Abraão. Chegamos ao relato de Abraão, que vai dominar a narrativa a partir do quê? Do capítulo 11. Ao lermos todo o relato da vida de Abraão, pai de multidões, enxergamos que Jesus é o verdadeiro cumprimento da vida de Abraão, pois Jesus Cristo
atendeu ao chamado do pai para deixar o seu lar de todo conforto, partindo ao vazio, abrindo mão de tudo para uma terra distante, iniciar um novo povo para Deus. Olha que louco isso daqui, meus irmãos. Então, ou seja, quando Abraão ele é chamado para fora da sua tenda, o cumprimento, o sensus plenior das escrituras se cumpre em Jesus. Por quê? Porque Jesus ele também deixou o seu lar. Jesus também foi para uma terra, ele também caminhou, e em Jesus nós podemos ver o cumprimento daquilo que Deus trouxe alegoria através da passagem de Abraão. Isaac. Jesus é o cumprimento máximo, o sensus plenior de Isaac. Entendemos que em Jesus enxergamos o Isaac ideal, melhor e verdadeiro. Filho da graça e filho da promessa. Filho que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós no exato lugar do sacrifício de Isaac, sendo ele o cordeiro que morre em nosso lugar. Ou seja, olha que louco isso aqui. Quem lembra a passagem? Abraão tá lá, tem uma revelação, pega o teu filho, teu único filho, a quem está as promessas, e vai e sacrifica ele num monte onde eu te mostrarei. Todo mundo sabe que esse monte é o Monte Moriá. Ou seja, no mesmo monte, no mesmo lugar, aonde Abraão iria sacrificar Isaac, que foi poupado, na qual um cordeiro foi dado em seu lugar e assim foi sacrificado. O sensus plenior dessa escritura se cumpre em Jesus. No mesmo monte, no mesmo lugar, mas agora não um cordeiro animal, mas um cordeiro divino. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu no mesmo lugar. Então ele é o filho da promessa, ele é aquele que pode nos tirar de todas as injustiças causadas pelo pecado. Jacó, a partir do capítulo 25, a narrativa recebe um novo personagem principal. Jacó, nome aquele que fala o quê? Aquele que segura o calcanhar. Temos em Jesus Cristo o grande cumprimento de Jacó, aquele que tem o seu calcanhar ferido na cruz, conforme a profecia do proto-evangelho. Aqui entra mais uma outra questão que muitas das vezes nós não conseguimos compreender de início. Talvez você que está se iniciando nas leituras ou até mesmo em alguns estudos, você vai ouvir algumas palavras que, por exemplo, igual essa, proto-evangelho. Proto-evangelho significa aquilo que está escrito nos evangelhos, mas que já estava sendo pronunciado no Antigo Testamento. Ou seja, então é o cumprimento se cumpre em Jesus, mas já foi pronunciado lá atrás. Em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O cumprimento literal é o que? Em Jesus sendo crucificado. Ou seja, aqui nós vemos uma revelação lá no Gênesis que se cumpriu em Jesus, no Evangelho de Jesus. Então, por isso que é o proto-evangelho, que aponta para os evangelhos nas quais foram escritos. Todo mundo sabe. Quando Adão cai, ele fala assim, ó, esse te porá inimizade entre ti e a tua mulher, entre os teus descendentes. E este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, é evidente, portanto, que a profecia do proto-evangelho teve um cumprimento literal no Calvário, na medida em que o calcanhar de Jesus foi literalmente ferido na cruz. Por outro lado, toda e qualquer legalidade do poder das trevas sobre nós foi mortalmente esmagado em sua cabeça. Colossenses 2, do 14 ao 15 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, e os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Um detalhe adicional indica quanto a profecia se cumpriu de forma absolutamente literal. A iconografia cristã geralmente apresenta o cravo na face dos pés de Jesus, mas as evidências arqueológicas indicam que na Jerusalém do primeiro século os cravos romanos mordiam o calcanhar. Ou seja, aquilo que nós vemos em livros ou até mesmo
em filmes ou desenhos, Jesus sendo crucificado e pregando os pregos em seu peito, no peito do seu pé, aquilo ali é uma alegoria, porque há relatos arqueológicos que apontam para Jerusalém do primeiro século, que as pessoas que foram crucificadas ali, os pregos foram cravados em seu calcanhar. Então o proto-evangelho ali em Gênesis 3:5 aponta para Jesus sendo o sensus plenior desse cumprimento. Jesus então foi literalmente ferido no seu calcanhar, mas espiritualmente esmagando a cabeça da serpente, esmagando então o que? Todo o pecado e toda a acusação que havia contra nós. Entendemos, portanto, que em Jesus enxergamos o cumprimento de Jacó em sua forma mais plena e profunda, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebemos a ferida da graça que nos desperta e nos disciplina. Ou seja, Jacó foi ferido, Jacó, ele passou a andar diferentemente. Assim somos nós. Em Cristo, ele recebeu o ferimento que era para ser em nós, mas ele muda a nossa forma de andar. Ele muda por meio dele, sendo o sensus plenior dessa passagem também. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Seu sonho envolve, por exemplo, envolve ver todos prostrados diante dele. Ele é vendido por moeda de prata por aqueles que chamava de irmãos. Como escravo, ele aceita servir sem reclamar até ser acusado injustamente. Preso, ele aceita a sentença e cumpre sem reclamar. Ao ser convidado por Faraó, ele se senta como segundo no reino. Ao assentar-se no trono, ele usa esse novo poder para ajudar os seus irmãos que haviam traído. Ele ordena que em sua casa se realize um banquete especial e convida os seus irmãos até a sua casa. Estando na casa, ele lhes prepara um banquete, mas tem o cuidado de que eles se assentem de uma forma que só ele conhecia por ordem de nascimento. Ao ser reconhecido pelos irmãos, ele chora e diz que o seu sofrimento foi um desígnio de Deus para garantir a sobrevivência de todos. Irmãos, em José, nós conseguimos ver pelo menos 45 tipos de Cristo, sendo em Cristo o antítipo de todo cumprimento. Por isso Jesus, ele é o sensus plenior também de José. Cara, isso é incrível, irmãos. Quando nós lemos, então, o Antigo Testamento a partir de Jesus, nós conseguimos ter uma compreensão mais profunda de que Cristo, ele é o cumprimento de toda a Escritura. Amém? Agora nós vamos entrar no quarto capítulo desse módulo, que é Jesus em Êxodo. Então nós encontramos já Jesus em Gênesis, nós vamos até o Êxodo, nós vamos até o Deuteronômio, que é a Torá. Então nós vamos aprender agora, nós vamos ver Jesus no Êxodo. No livro do Êxodo, encontramos a libertação operada por Deus na escravidão egípcia. Perceba que essa escravidão não aconteceu graças ao pecado dos hebreus, mas foi uma... Agora nós vamos entrar no quarto capítulo, que é Jesus em Êxodo. No livro do Êxodo, encontramos a libertação operada por Deus na escravidão egípcia. Perceba que essa escravidão não aconteceu graças ao pecado dos hebreus, mas foi uma consequência da estada deles no Egito. Assim como a nossa escravidão ao pecado não aconteceu por um ato específico ou pessoal da nossa parte, mas como consequência da atitude de Adão. Assim sendo, a libertação da escravidão egípcia dependeu de um homem que era príncipe e deixou o palácio para se tornar pastor, chamado Moisés, tirado das águas. Assim como Cristo, ao sair das águas do batismo, assume o papel de libertador da nossa alma. Em Cristo vemos um Moisés melhor e perfeito, que se opõe
se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova e definitiva aliança. São muitas figuras apresentadas no Êxodo que se cumprem plenamente na pessoa e obra de Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Libertador, ele é o sensus plenior perfeito da Páscoa, ele é o Maná, ele quem nos envia o Pentecoste, ele é o tabernáculo, ele é o cumprimento da lei, ele é o sábado, ele é a arca da aliança. Irmãos, a Bíblia está recheada de Cristo, de uma forma que nós precisamos nos aprofundar. A Bíblia, ela não pode ser mais lida e interpretada a partir da nossa humanidade. Nós precisamos ler e interpretar a partir da divindade de Cristo, sendo o sensus plenior de todo o cumprimento das Escrituras. Quinto capítulo. Jesus em Levítico. Esse é o livro dos sacrifícios, o livro que está exatamente posicionado no meio da Torá. Ele se encontra entre os 2 primeiros e os 2 últimos livros da Torá. É o livro que fala sobre mediação. Sabemos que esse é o ministério de Jesus. E aqui levaremos essa questão a um outro nível. Lemos em 1 Timóteo 2,5: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa mediação não poderia ser feita apenas por um homem ou apenas por um Deus. Eis a razão. A Bíblia diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus, conforme lemos em Isaías 59:2. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Aqui nós vemos então humanidade e divindade no meio. Diante desse texto, entendemos que a encarnação de Jesus seria a única forma de tê-lo como mediador, pois para atender o lado do homem, ele precisava ser homem, e para atender o lado de Deus, ele precisava ser divino. Jesus Cristo só pode ser mediador entre Deus e os homens, conforme a Bíblia apresenta, se estiver no meio entre Deus e os homens. Por isso, Levítico, o livro do meio, fala quase integralmente sobre a lógica do sacrifício. É em Levíticos 23, onde é legitimada a festa das primícias. Mas em 1 Coríntios 15, 19, 23, que enxergamos que Jesus é o sensus plenior das primícias. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A festa das primícias só se cumpre em Cristo. Ele é o primeiro feixe, ele é a primícia. A primícia não poderia ser vendida. Então, quando a primícia era colhida, ela era oferecida. Assim, Cristo, ele é as primícias de uma grande colheita, e ele não poderia ser vendido, ele teria que ser oferecido. Por mais que ele foi vendido por Judas, ali por 30 moedas, mas ele foi oferecido a Deus, e por isso ele é as primícias de uma grande colheita, que eu e você, nós fazemos parte dessa grande colheita. Nós só podemos estar aqui hoje debruçados sobre esse estudo. E, irmãos, eu vou ser bem claro, aqui eu tô sendo muito breve, eu tô lendo mais do que expondo, mas se você se aprofundar nessa apostila, se você aplicar, se você começar a ler a Bíblia a partir de Cristo, grandes transformações o Senhor irá operar através da sua vida, sabe? Nós deixaremos de ser céticos, nós deixaremos de ser
ácidos, nós deixaremos de ser cítricos em tantas questões, nós nos tornaremos mais parecidos com Jesus. Pessoas que estão adormecidas, pessoas que se acham boas demais por acharem que compreendem as Escrituras, mas não as compreendem a partir de Cristo. Isso nos torna o quê? Nos torna ignorantes diante da revelação de Deus. Ou seja, se eu e você nós queremos nos aprofundar, nós temos que nos aprofundar a partir de Cristo, sabe? Encontrar Cristo nas Escrituras é a maior revelação e o dever de cada cristão na sua caminhada cristã, para que nós possamos cada dia mais entender essa obra, viver essa obra, expor essa obra, sermos hoje, em nome de Jesus, a Bíblia que a humanidade está lendo. Não a Bíblia que aponta para os defeitos, porque defeitos todos nós temos. É a Bíblia que aponta para um Salvador sem defeito, que pode nos salvar e que quer nos salvar. Amém? Agora vamos entrar no 6º capítulo desse módulo, Jesus em Números. No penúltimo livro da Torá, encontramos a história da rocha, que ao ser ferida, provê água para todos os pecadores. Jesus é a rocha. Entendemos que Jesus é o sensus plenior daquela rocha que lemos em 1 Coríntios 10, 1, 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. No texto de Números, Deus mandou dizer através de Moisés que falasse a rocha, mas ao invés disso, Moisés feriu a rocha 2 vezes, Números 20, do 7 ao 11. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão de Deus diante do Senhor, que ele tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo e diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Jesus é o sensus plenior dessa história. Ele é a rocha ferida de Meribá, melhor e verdadeira. Ele foi ferido 2 vezes, na encarnação e na morte, pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá vida, mesmo em meio ao deserto. Ainda mais do que isso, Jesus é a rocha que define a entrada final e verdadeira da terra prometida, a nova Canaã. Jesus, ele é quem define quem entra e quem não entra. Ou seja, Jesus é a cursa para o veneno da serpente. Em Números, encontramos o relato das serpentes ardentes. Sabemos que Jesus citou esse texto para Nicodemos em João capítulo 3. Mas vale a pena dar uma olhada em Números 21 para descobrir qual era a razão real que fez com que essas pessoas fossem tragadas pelas serpentes ardentes. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? A nossa alma está fástil de pão, e só temos este pão vil. Sabemos que o povo sempre murmurou sobre a fome e a sede durante a peregrinação no deserto, mas Deus nunca havia tratado esse tipo de murmuração de maneira tão severa. A razão de fazê-lo aqui está ligada à forma em que as pessoas se referiram ao maná, que outra figura clara de Jesus Cristo nas Escrituras, conforme ele mesmo disse em João 6, 49, 50. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, perceba que o que aconteceu em Gênesis se repete aqui. Nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus.
não tendo outra possibilidade de existência. Por isso, aqui dependendo possibilidade de existência terminar expulso do paraíso. Aqui, os descendentes de Adão e Eva repetem o comportamento. Mesmo sem ter que comer, preferiram se posicionar de forma ímpia e pejorativa diante do maná que representava Cristo. No primeiro exemplo, Adão e Eva terminam expulsos do paraíso por darem ouvidos à serpente. Agora, os hebreus terminam tragados por serpentes e morrem sem acesso ao paraíso. É a única forma de cancelar o veneno da serpente e garantir o acesso ao paraíso. Foi através da serpente de bronze, da qual Jesus Cristo disse que apontava para ele. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus é a garantia de volta ao paraíso. Ou seja, o povo estava murmurando porque não tinham o que beber, não tinham o que comer. Adão e Eva, eles ignoraram a verdadeira comida, e Jesus Cristo, então, ele é a serpente que é levantada para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus é aquele que devolve o acesso. A serpente trouxe o quê? Consequências para toda a humanidade sobre o primeiro homem. Ou seja, através de Adão, todos pecaram e nós todos necessitamos o quê? Da graça e do favor de Deus. Então, a primeira serpente, ela enganou o homem. E aqui, a segunda serpente é o quê? A serpente do quê? Daquilo que nós nos obstemos de Deus, aquilo que nós não entendemos de Deus, assim como o povo. O povo estava murmurando, o povo estava reclamando, essa é a palavra. O povo estava reclamando. E Deus, então, ele precisou o quê? Enviar serpentes venenosas para que levantasse o quê? Moisés, então, levanta uma serpente de bronze e ali ele fala assim, ó, essa serpente, se você olhar para ela, vocês vão ser curados. E todos eram curados quando eram mordidos. E Jesus, ele se aponta assim também. Ele diz assim, a serpente enganou, mas eu posso hoje trazer vida para vocês. Eu posso hoje salvar. Por isso que ele usa essa tipologia do Antigo Testamento para Nicodemos, porque Nicodemos compreendia muito bem aquilo que Jesus estava dizendo. E ele aponta ele como o quê? Como aquele que pode saciar a fome, é aquele que pode saciar a sede, mas é aquele que pode trazer de novo o acesso ao paraíso. Agora chegamos no 7º capítulo, que é Jesus em Deuteronômio. Na realidade, a gente podemos ver aqui que são bastante coisas, então não sei se a gente vai conseguir terminar tudo, mas vamos para cima. Amém? Jesus em Deuteronômio, na realidade, são muitas as figuras que se cumprem em Jesus, mas esse curso traz o que? De forma didática, conforme a exigidade do tempo que temos. Uma abordagem instrumental na esperança que cada aluno consiga enxergar Jesus nas Escrituras a partir desse conhecimento. Podemos, por exemplo, enxergar sem muitas dificuldades que Jesus é o cumprimento supremo da cidade de refúgio estabelecida em Deuteronômio. Então Moisés declarou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali os homicidas que matassem involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse em uma dessas cidades que visse. Deuteronômio 4, 41, 42. Ou seja, Deus mandou que 3 cidades fossem preparadas para abrigar homens que se tornavam homicidas sem que houvesse dolo, sem culpa. Por exemplo, alguém tá ali cortando um negócio com um machado e de repente o machado cai ou escapa do cabo e acaba assassinando. Não teve intenção. Então, ou seja, sem dolo. Quando Jesus é condenado a morrer na cruz, essa condenação absorve um homicida chamado Barrabás. Você lembra dessa passagem? Mas que diferente do homicida sem dolo de Deuteronômio, esse descrito nos evangelhos havia cometido homicídio doloso com intenção de matar. E é aqui que Jesus Cristo se torna o sensus plenior da cidade de refúgio, porque nele podem se refugiar não apenas inocentes.
mas verdadeiros pecadores que pecaram deliberadamente contra Deus e contra o próximo, mas que podem encontrar refúgio na graça de Jesus. Aqui em Deuteronômio encontramos o verso mais conhecido da Bíblia hebraica: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Entendemos que esse texto propõe um enigma gramatical do ponto de vista da fé cristã. Nós entendemos ou desvendamos esse enigma de Moisés. Nós entendemos que no texto mais conhecido do Antigo Testamento, Moisés propôs um enigma. E esse enigma só é totalmente desvendado na fé cristã. Vamos conhecer mais profundamente essa questão. O texto que apresenta a questão está registrado em Deuteronômio 6,4. O texto original aparece como Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A tradução direta, ouve Israel, Adonai nosso Deus, Adonai o único, geralmente as Bíblias traduzem para o português, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto é o versículo mais conhecido dos judeus, e a fé cristã entende que essa frase de Moisés traz um enigma. Entendemos assim basicamente porque, para aplicar o conceito, a palavra único, Moisés usou uma palavra hebraica que significa único de comunidade, único de conjunto, e não de uma peça única, porque os hebreus tinham duas palavras para referir a um ou único. Essas palavras é Echad ou Yashid. Echad é a palavra usada para falar sobre unidades compostas. Yashid é a palavra usada para referir unidades simples. Exemplos compostas de Echad. Chamou Deus a luz e as trevas, noite e houve tarde e manhã do primeiro dia. Aqui é um dia através de outros. Em Gênesis 1:21, então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com a carne. Aqui, uma das várias costelas. Ou seja, Deus não usou Yashid, Deus usou, no caso, Echad, que é uma palavra composta para que definisse o quê? Unidade. Deus, ele tem o quê? Absoluta unidade através do quê? Daquilo que é composto, daquilo que são várias unidades que se tornam um em Cristo Jesus. Amém? E o 8º capítulo, Jesus, o ponto de convergência da Bíblia. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para definir tudo, mas o texto mais claro nessa análise é o Pentateuco, ou a Torá para os judeus, que Jesus Cristo é o sensus plenior da Bíblia. Se avançarmos para o livro de Josué, encontraremos Yeshua, o Senhor salva, introduzindo o povo na terra prometida. Nos Juízes encontraremos inúmeras figuras de Cristo, assim como os demais livros de todo o Antigo Testamento. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo como figura central, e as demais personagens apontam de alguma forma para ele, sua vida, sua obra e o seu todo. Há um Jó mais profundo em Jesus. Alguém que conheceu o sofrimento injusto e que... O 8º capítulo, então, desse módulo é o ponto de convergência da Bíblia. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para analisar toda a Bíblia, nós analisamos somente o Pentateuco, e o Pentateuco está muito mais profundo, galera. É só vocês lerem que nós vamos conseguir ter uma plenitude maior. Mas se nós avançarmos, por exemplo, no livro de Josué, encontraríamos a palavra Josué, o nome Josué é Yeshua, que o Senhor salva, introduzindo o quê? O povo na terra prometida. Jesus é o Yeshua que introduz o povo na terra prometida. Nos Juízes encontraremos inúmeras figuras de Cristo, assim como os demais livros de todo o Antigo Testamento. A Bíblia é um livro sobre Jesus como figura central, e os demais personagens apontam de alguma forma para ele, sua vida e sua obra como um todo. Há um Jó mais profundo em Jesus, alguém que conheceu o sofrimento do injusto e que ainda assim intercede por seus amigos. Através de Davi podemos perceber um Davi melhor e perfeito, que não cedeu à tentação, cuja vitória tornou a Nova Jerusalém como nosso eterno lar. Lemos a Bíblia
Nós lemos na história de Esther, enxergamos um Jesus, alguém maior, onde a história contada no livro bíblico de Esther funciona como uma maquete para uma verdadeira estrela da manhã que não temeu e arriscou não apenas perder o palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial, não apenas arriscando a sua vida, como entregando por um completo para salvar o seu povo. Entendemos ao ler a história de Jonas que Jesus Cristo é o sensus plenior de que está representado ali. Entendemos que Jesus não temeu sair do seu lugar para alcançar um povo perdido, para salvar a embarcação inteira, precisou ser jogado na tempestade e depois de 3 dias e 3 noites pregou a vontade de Deus, e nós que não sabíamos distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Entendemos que Cristo há um cordeiro da Páscoa maior e mais profundo, verdadeiramente jovem, inocente e perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse para nós. Jesus Cristo é, portanto, o maior personagem das Escrituras, é a razão das Escrituras e o cumprimento maior das Escrituras. Meus queridos, eu já imprimi a minha, imprima a sua, porque tem muito conteúdo aqui. Eu tentei mencionar, eu li para que nós pudéssemos ter acesso, mas imprima, se debruce, busque a Jesus cada vez mais. Que Deus possa trazer uma melhor compreensão. Que Deus abençoe. Essa é a nossa 4ª aula. Espero vocês na 5ª. Beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor. É nóis.